Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. Estamos estudando o assunto da liberdade, em especial a liberdade religiosa. E chegamos agora à lição de número 11, cujo título é A Última Tirania. E o objetivo da lição desta semana é nós compreendermos os principais tópicos do livro de Apocalipse, capítulo 13. E eu devo dizer que eu estou muito feliz, muito empolgado, muito animado com esse estudo, porque nele nós vamos pegar todo o conhecimento teórico, conhecimento histórico que nós já ajuntamos até aqui e vamos aplicá-lo no estudo de Apocalipse 13 e também para a compreensão do que nos aguarda no futuro, das cenas que estão adiante de nós, porque Apocalipse 13 fala do estabelecimento de um governo mundial, um governo totalitário, um governo tirânico. Para nós aproveitarmos aqui o título da lição, A Última Tirania, será o último tirano antes do estabelecimento do reino de Jesus Cristo aqui neste mundo. Então, é um estudo muito importante. Eu convido você a dedicar bastante atenção aos textos que nós vamos examinar aqui, porque esse estudo tem a ver com a correta compreensão do livro do Apocalipse, a correta compreensão dos eventos finais e também da missão da Igreja Adventista. Antes, porém, de nós entrarmos propriamente no tema, eu quero fazer um convite a você. Eu acabei de criar uma conta no Instagram e quero convidá-lo a seguir o perfil. O nome do perfil é timoteo.elker, Timóteo com THI, timoteo.elker. Eu criei esse perfil no Instagram para que nós possamos interagir de uma maneira melhor, porque lá você pode mandar mensagem, lá nós podemos publicar com facilidade vídeos curtos, lá existe também a ferramenta de caixinha de perguntas. Então o propósito é que nós possamos interagir de maneira mais próxima, de maneira mais rápida, mais dinâmica naquela rede social. Então fica o convite, siga o nosso perfil lá no Instagram. E agora, sem mais demoras, vamos tratar da lição. E vamos começar pela parte de domingo. A parte de domingo novamente trata da experiência dos primeiros adventistas no século XIX. Você se lembra do que nós vimos na semana passada? Nós estudamos sobre como os primeiros adventistas lidaram com a questão da escravidão, das leis de escravidão dos Estados Unidos. E na lição desta semana, nós vemos um outro capítulo do desafio da liberdade religiosa nos Estados Unidos. Narra-se que havia o interesse de fazer uma emenda à Constituição dos Estados Unidos para estabelecer o cristianismo como religião nacional. E como os adventistas do sétimo dia lidaram com isso, eles criaram uma revista, um periódico, chamado Sentinela Americana. E nesse periódico eram publicados artigos, eram conclamadas as pessoas, os leitores, para que se opusessem a esse projeto de tornar o cristianismo como religião oficial dos Estados Unidos. Eu quero ler esse parágrafo final que aparece aqui, que diz assim: o primeiro editor-chefe da revista Sentinela Americana, Joseph Wagner, e seus associados, Elliot Wagner e Alonso T. Jones, foram implacáveis nos esforços para se opor a todas as ações da National Reform Association e derrotá-las para tornar o cristianismo a religião nacional. Eles não só publicaram artigos defendendo a separação entre igreja e Estado, mas também viajaram para lugares em que estavam sendo realizados comícios e a legislação estava sendo introduzida. Além disso, organizaram eventos públicos e distribuíram literatura para informar os cidadãos sobre a importância de manter a separação entre a igreja e o Estado. E essa forma de lidar com a questão ilustra muito bem o que nós sempre temos falado desde o início do trimestre. Como os cristãos adventistas vão lidar com as ameaças à liberdade. Eles vão fazer protestos, eles vão pegar em armas, eles vão usar a candidatura de algum político para garantir proteção aos seus interesses? Não.
A via cristã, a via bíblica é sempre pelo convencimento. É por meio de palestras, é por meio de livros, é distribuindo literatura para despertar a consciência. Esse é o método de lidar com a ameaça aos nossos direitos, em especial à liberdade. E aqui eu quero fazer um destaque. Essa revista chamada Sentinela Americana começou a ser publicada em 1886. 2 anos depois, em 1888, havia o projeto de uma lei dominical nacional, um projeto de lei para determinar a observância religiosa do domingo. E esse senhor, Alonzo T. Jones, foi perante a comissão do Senado dos Estados Unidos e defendeu o ponto de vista da liberdade religiosa, representando perante a comissão os adventistas do sétimo dia. A discussão que Alonzo T. Jones teve perante o Senado foi transcrita na forma de um livro. E esse livro é a Lei Dominical Nacional que nós estamos lendo aqui no canal. Então eu também quero convidar você a acompanhar os vídeos de leitura desse livro, porque eles serão muito instrutivos, eles nos ajudam a pensar, a raciocinar sobre o assunto da liberdade religiosa e sobre as limitações do Estado para se intrometer nesse assunto. Vou deixar o link para os vídeos de leitura do livro A Lei Dominical Nacional aqui embaixo na descrição do vídeo e também na tela final. Muito bem, retomando aqui o nosso contexto histórico, eu perguntaria a você, se houvesse a proposta de incluir na Constituição do Brasil, do nosso país, o cristianismo como religião oficial, o que você pensaria disso? Você acharia bom? Acharia ruim? A maioria dos cristãos gostaria dessa ideia. Olha, o cristianismo está sendo honrado agora, o cristianismo vai ser protegido, ele vai receber a dignidade que ele merece. Mas a maioria das pessoas não compreendem os perigos de misturar a religião com o Estado, de colocar o Estado como defensor da religião. Então, eu anotei aqui, por que cristãos deveriam se opor a uma emenda à Constituição para tornar o cristianismo a religião oficial de um país, como era a proposta que os primeiros adventistas do sétimo dia tiveram que enfrentar lá no século XIX. Por que nós deveríamos ser contra? Eu anotei aqui pelo menos 3 motivos. E a primeira razão é o exemplo histórico. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que em 100% dos casos, sem exceção, sempre que houve essa mistura de igreja e Estado, sempre que o Estado passou a tutelar a religião, o resultado sempre foi perseguição, morte, tortura, privação de direitos e opressão. Nunca houve um exemplo positivo de união entre Estado e Igreja. Pelo contrário, o exemplo positivo que nós já vimos até aqui no nosso estudo é da colônia de Rhode Island, onde a liberdade religiosa era total, era escancarada, onde não havia nenhuma relação entre Igreja e Estado. Portanto, a história nos ensina que isso é danoso e sempre dá errado. O segundo motivo tem a ver com o que Jesus falou lá em Mateus 22, verso 21, quando ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ao falar assim, Jesus separou os deveres do ser humano entre aqueles que são devidos ao Estado, que são devidos à sociedade, que são devidos a César, e aqueles deveres que são devidos a Deus. Portanto, há assuntos que dizem respeito à relação do homem para com o seu próximo, à relação do homem para com o Estado, mas existem assuntos que dizem respeito unicamente à relação do homem diretamente para com Deus. E quando o Estado de alguma forma quer se relacionar com a religião, ele obstaculiza essa relação que existe entre o homem e Deus. E isso é exatamente o que nós estamos estudando na leitura do livro A Lei Dominical Nacional. A terceira razão pela qual os cristãos deveriam ser contrários ao cristianismo ser declarado como religião oficial de um país, ao cristianismo ser mencionado em uma constituição, por exemplo,
é que esse não é o Espírito de Cristo. Como assim? Vou abrir minha Bíblia aqui no livro de Marcos, é um texto que nós já estudamos em lições anteriores, mas é muito conveniente nós destacarmos novamente. Marcos capítulo 10, verso 42. É o episódio em que Tiago e João chegam perto de Jesus e pedem para se sentarem ao lado de Jesus quando ele estivesse na sua glória. Eles pensavam que Jesus em breve instituiria um reino terreno, um reino material, um reino físico aqui nesse mundo. E como Jesus responde, Jesus diz assim no verso 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. E olha como Jesus diz no verso 43, mas entre vós não será assim. Jesus contrasta o comportamento dos governadores, dos maiorais, com o comportamento dos seus seguidores. Os maiorais, os governadores, dominam pela força. Eles exercem, como diz a expressão aqui, do verso 42, têm-no sob o seu domínio. Os políticos exercem domínio, mas Jesus diz para os seus seguidores: entre vós não será assim. E qual é o propósito de se colocar, por exemplo, numa Constituição que o país é cristão, a não ser exercer domínio sobre aqueles que não o são? Então, isso é contrário ao espírito que Jesus ensinou. Jesus não ensinou o espírito de domínio. Ele disse, entre vós não será assim. Então aqui nós temos pelo menos 3 motivos para endossar a posição dos primeiros adventistas, dos pioneiros adventistas, de fazerem oposição à proposta de emenda constitucional que tornaria o país com a religião oficialmente cristã. Agora, por que nós vimos isso? Porque Apocalipse capítulo 13 trata de um assunto que tem tudo a ver. Apocalipse 13 fala de um governo mundial que quer restringir o direito e a liberdade das pessoas em nome da religião. E agora nós vamos começar a ler esse capítulo e vamos comentar verso por verso, expressão por expressão. Vamos então a Apocalipse capítulo 13 e a leitura começa assim. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A primeira coisa que nós temos de notar aqui é que a besta emerge, ou seja, ela sobe do mar. E esse aqui é um símbolo apocalíptico que nós temos que descobrir. Apocalipse 17, verso 15, diz assim: As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, se essa besta está subindo do mar, ela está surgindo em uma região que tem povos, multidões, nações e línguas, ou seja, uma região densamente povoada. Agora, olha o que é interessante, essa besta que sobe do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. Guarde essa informação. A besta que sobe do mar tem 10 chifres e 7 cabeças, porque nós já vamos checar essa informação. E sobre os chifres, 10 diademas. Esse diadema não é aquele objeto que as mulheres usam para prender o cabelo. Não, diadema aqui é uma coroa real, é coroa de rei. Então, essa besta tem tudo a ver com reis, com reinos. Agora, vamos para o verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Nesse verso 2, a primeira coisa que nós vamos ver é a figura do dragão. Quem é o dragão no Apocalipse? Basta nós voltarmos para o capítulo 12, o capítulo anterior,
e lermos o verso 9, que diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. Então, essa besta recebe poder do dragão, recebe poder, autoridade e trono de Satanás. Agora, note também que o verso 2 fala de leopardo, de urso e de leão. Vamos lembrar do nosso estudo de número 9? Você já ouviu falar sobre um leopardo, um urso e um leão saindo do mar? É claro que já. Nós estudamos isso em Daniel capítulo 7, que foi o tema da nossa lição de número 9. E ali nós vimos que Daniel teve um sonho, o grande mar se agitava e desse grande mar saíram bestas, saíram animais mitológicos. O primeiro era um leão, depois saiu um urso, depois um leopardo e por fim um animal descrito como sendo terrível e espantoso. E a chave para entendermos Apocalipse 13, verso 2, é lembrarmos disso que já estudamos em Apocalipse capítulo 7. Por quê? Veja que interessante. O verso 2 de Apocalipse 13 fala do leão, do urso e do leopardo, que nós já vimos que são animais de Daniel capítulo 7. E o verso 1 de Apocalipse 13 fala do mar, fala que a besta sobe do mar e diz que essa besta tem 10 chifres e 7 cabeças. Agora, pensando nesses detalhes aqui, nós vamos rememorar o que estudamos em Daniel capítulo 7. Qual foi o primeiro animal de Daniel capítulo 7? Um leão com 2 asas. Esse leão tinha uma cabeça. Esse leão tinha chifres? Não, não tinha chifres. O segundo animal que sobe do grande mar em Daniel capítulo 7 é um urso. Esse urso tem uma cabeça e esse urso não tem nenhum chifre. O terceiro animal de Daniel capítulo 7 é o leopardo. E esse leopardo tem 4 cabeças, mas não tem nenhum chifre. Por fim, o quarto animal, o animal terrível e espantoso, ele é descrito como tendo uma cabeça e tendo 10 chifres. Lembrou disso? Agora veja novamente o verso 1 que diz que a besta que subiu do mar tinha 10 chifres e 7 cabeças. Vamos somar isso aqui? Já acabamos de falar que o quarto animal terrível e espantoso de Daniel 7, ele tinha 10 chifres. E isso coincide com Apocalipse 13:1, que diz que a besta tem 10 chifres. Agora, Apocalipse 13, verso 1 também diz que a besta que sobe do mar tem 7 cabeças. Como assim 7 cabeças? Vamos pensar? Leão de Daniel 7, uma cabeça. Urso de Daniel 7, uma cabeça. Leopardo de Daniel 7, 4 cabeças. Nós já temos 6 cabeças. E então surge o quarto animal de Daniel 7, o animal terrível e espantoso, com mais uma cabeça e 10 chifres. Então, em Daniel 7, os 4 animais combinados têm 7 cabeças e 10 chifres. Aqui em Apocalipse 13, verso 1, a besta que também sobe do mar também tem 10 chifres e 7 cabeças. E o verso 2 diz que ela tem a mesma aparência que os primeiros 3 animais de Daniel capítulo 7, o leopardo, o urso e o leão. Portanto, quem é esse personagem, quem é esse protagonista conhecido como besta que sobe do mar? É uma unificação dos reinos, dos impérios, dos poderios políticos mencionados no livro de Daniel. Aqui no Apocalipse, eles são apresentados todos juntos como os reinos que o dragão, Satanás, usou para exercer poder contra o povo de Deus ao longo da história. Com base nisso, nós vamos ler agora o verso 3, que diz assim: Então vi uma de suas cabeças. Uma das cabeças de quem? Uma das cabeças da besta que subiu do mar. O que aconteceu com ela? Ela foi golpeada de morte. E o verso continua: Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Note que aqui no verso 3, a visão, a profecia, ela está sendo direcionada para uma cabeça específica da besta, para a cabeça que sofreu uma ferida de morte. Então, vamos retomar a sequência dos impérios? Nós temos Babilônia, Medopérsia, Grécia ou Império Grego Macedônico. Depois nós temos Roma na sua fase imperial,
ou pagã, e depois temos Roma também na sua fase religiosa, ou também dito na sua fase papal, com a manifestação do chifre pequeno, do animal terrível e espantoso. Agora, qual desses impérios é que sofreu uma ferida mortal, ela foi curada e toda a terra se maravilhou? Bem, não pode ser a Babilônia, a Medopérsia, a Grécia e o Império Romano, porque todos esses se extinguiram e caíram no esquecimento há muitos séculos. Sobra apenas um poder, é o poder papal, é Roma em sua manifestação religiosa. E com essa aplicação, o texto da profecia faz todo sentido. Verso 3, então vi uma de suas cabeças, ou seja, uma das manifestações da besta, golpeada de morte. Quando aconteceu esse golpe na cabeça da besta que representa Roma, e mais especificamente Roma papal? Já estudamos isso na lição de número 7. Em 1798, Napoleão Bonaparte ordenou que Berthier, seu general, aprisionasse o Papa que estava reinando naquele momento. E esse ato de Napoleão tinha a seguinte mensagem embutida: já não é mais o catolicismo que manda na Europa. O Papa já não é mais o soberano. Eu, Napoleão, sou agora o soberano da Europa e, quiçá, o soberano do mundo. Então, essa é a ideia do aprisionamento do Papa, a mando de Napoleão, pelo general Berthier. E o texto diz assim: mas essa ferida mortal foi curada. Quando se iniciou a cura da ferida mortal da besta? Em 1929, com o Tratado de Latrão, firmado entre Mussolini e o Papa de então. Por quê? O Tratado de Latrão, ele reconheceu o Vaticano como um Estado soberano e também realizou uma compensação financeira pelas terras que a Igreja Católica havia perdido no movimento de unificação da Itália. E por que eu digo que essa ferida começou a ser curada nessa data? Porque o processo de cura, ele não é um ato simples, ele é um ato complexo que se alonga no tempo. Porque o processo de cura da ferida mortal, ele culmina com toda a terra se maravilhando e seguindo a besta. E especificamente a manifestação da besta em uma cabeça, a cabeça de Roma papal, a cabeça de Roma em seu aspecto religioso. Hoje, atualmente, nós temos muitas vastas regiões do planeta que não seguem o papado, que não se submetem ao catolicismo romano. É por isso que nós não podemos dizer ainda que essa ferida foi completamente curada. O processo de cura, ele se alonga no tempo, mas quando ele se concretizar, diz a profecia, toda a terra se maravilhou seguindo a besta, e o catolicismo romano se tornará a religião mundial. Verso 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quando o texto diz assim, quem é semelhante à besta, ele está ecoando essa mesma pergunta, essa mesma expressão que aparece no Antigo Testamento. Por exemplo, em Salmo capítulo 35, verso 10, o salmista diz assim, quem é semelhante a Deus? E então, quando as pessoas dizem assim, quem é semelhante à besta, isso evidencia que o papado, que é a religião católica romana, pretenderá assumir o papel de Deus, colocar-se no papel de Deus. Se você acha estranho essa afirmação, volte lá ao vídeo de número 7, ao vídeo de número 9, que nós já falamos sobre isso. E o verso 4 ainda diz, quem pode pelejar contra ela, quem pode pelejar contra a besta? Nessa pergunta está embutido que a besta constitui também um grande poderio militar. Ela tem força a ponto de não permitir que nenhum inimigo a vença. É por isso que se diz, quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses.
E nesse ponto, mais uma vez, se você está atento ao nosso estudo, você notará uma correlação com Daniel capítulo 7. Vamos voltar lá? Marque com um dedo aqui em Apocalipse 13 e vá até Daniel capítulo 7, que nós já estudamos, repito, lá na lição de número 9. Veja o que diz Daniel capítulo 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. A boca do chifre pequeno do quarto animal de Daniel 7 fala com insolência. Aqui em Apocalipse 13, verso 5, é dito que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmia. Insolência em Daniel, arrogâncias e blasfêmias aqui em Apocalipse 13. Apocalipse 13 também diz que foi dada à besta autoridade para agir por 42 meses. E aqui em Daniel capítulo 7, verso 25, é dito assim a obra do chifre pequeno. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E na lição de número 9, nós já tratamos dessa expressão um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e vimos que ela coincide exatamente com os 42 meses de que fala Apocalipse 13, verso 5. Então, a cabeça que recebeu a cura aqui em Apocalipse 13 corresponde ao mesmo poder que em Daniel capítulo 7 é chamado de chifre pequeno. E esse poder nós entendemos pelo estudo da Bíblia e a comparação com a história que seja o papado, o soberano do catolicismo romano. E o verso 6 ainda diz que essa cabeça da besta faria o seguinte: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E aqui novamente nós vemos o paralelo com Daniel capítulo 7, porque no verso 25, que nós já lemos, o chifre pequeno é dito que os santos lhe serão entregues nas mãos, ou seja, ele peleja contra o povo de Deus, contra os santos e os vence. E o verso 7 termina dizendo: deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. No momento em que nós vivemos, como eu já disse, há vastas regiões da terra que não se submetem ao papado. Mas a profecia diz que esse poder que exerceu domínio absoluto na Idade Média, ele tornará a submeter, a exercer autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Como será isso exatamente? Nós não sabemos, mas a profecia diz assim. Agora vamos para o verso 8. E adorá-la-ão, a besta, todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E o Novo Testamento diz que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro aqueles que são os colaboradores do Evangelho. Apenas esses não adorarão a besta. Todo o restante dos habitantes do planeta seguirá a besta. E o verso 9 diz: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto pela espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual é o significado desse verso 10? Se alguém leva para cativeiro. Esse que levou para cativeiro foi o papado, que durante 1260 anos oprimiu aqueles que eram considerados hereges e os colocou em cativeiro, ou seja, em prisão, em locais retirados, como foi o caso dos valdenses, por exemplo, que buscavam nas montanhas a proteção da sua vida. O papado os colocou em cativeiro, mas em 1798 o papado foi levado a cativeiro. Igualmente, se alguém matar a espada, necessário é que seja morto pela espada. O papado usou a espada contra os hereges durante a Idade Média, mas no movimento da Revolução Francesa, o papado sofreu as penas da espada
e também da guilhotina. E isso que aconteceu no período medieval acontecerá também nos eventos finais. Nós veremos que a besta fará ameaça de morte, mas quando vier Jesus, ele matará a besta e a lançará no lago de fogo e de enxofre. Vamos então seguir para o próximo tópico do capítulo, verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. E aqui nós temos um novo protagonista, um novo personagem introduzido no capítulo, a besta que sobe da terra. Veja, a primeira besta, ela sobe da água. E nós já vimos que a água e o mar representam povos, multidões, nações e línguas, locais densamente povoados. Porém, essa segunda besta, ela sobe da terra, o que nos indica que ela surgiria num local com baixa densidade demográfica. E se novamente nós analisarmos a história, nós veremos que é possível perceber o cumprimento profético dessa parte. Lá no século XVIII, quando o papado estava sofrendo a sua ferida mortal, qual nação estava despontando no mundo? Os Estados Unidos da América. E onde estão localizados os Estados Unidos da América? No Novo Mundo. Não na Europa antiga, não na Ásia, que eram os locais densamente povoados, mas no Novo Mundo, coberto praticamente de florestas, com baixa densidade populacional. Então, os Estados Unidos cumprem essa profecia de uma besta emergindo na Terra. Essa besta que sobe da terra corresponde aos Estados Unidos. E o verso 11 disse que essa besta possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Por que é dito aqui que os Estados Unidos parecem cordeiro, mas falam como dragão? Porque o cordeiro é um animal manso, é um animal pacato, é um animal que não entra em brigas e disputas. E os Estados Unidos foram fundados exatamente com esses ideais. Uma nação pacífica, uma nação que não queria oprimir ninguém, uma nação que prezava pela liberdade. Porém, essa nação que foi fundada com apego à liberdade, ela vai manifestar os traços de um dragão. Ela vai manifestar o espírito de opressão, de dominação e de destruição dos outros. Ainda há essa característica, porque esse cordeiro que representa os Estados Unidos tem 2 chifres. Os adventistas do 7º dia, historicamente, têm representado esses 2 chifres como as 2 principais liberdades que são fundamento dos Estados Unidos como nação. A liberdade civil, que se manifesta na república e não em uma monarquia, e a liberdade religiosa, que se manifesta num local de ampla prática do protestantismo e de qualquer outras formas religiosas. Essas liberdades que caracterizam os Estados Unidos, um dia, e nós acreditamos que será em breve, serão tolhidas. O cordeiro agirá como um dragão. Verso 12. O que essa besta que emerge da terra, ou seja, o que os Estados Unidos vão fazer? Verso 12 diz assim: exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Qual que é a primeira besta? A que subiu do mar, que se manifesta principalmente no papado. Então, aqui o verso 12 está dizendo que os Estados Unidos, a terra da liberdade, exercerão a autoridade da primeira besta, ou seja, se tornarão em uma tirania, em uma nação opressora. E continua dizendo assim: faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Isso significa que os Estados Unidos emprestarão sua força militar, sua força econômica a um poder religioso, para que esse poder religioso amplie a base dos seus adoradores. E o verso 13 diz assim: também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O que significa dizer que a besta que emerge da terra opera grandes sinais e até fogo faz descer do céu? Isso aqui é uma referência ao episódio de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Você se lembra dessa história?
O povo de Deus estava vivendo um período muito difícil, o paganismo, o culto a Baal imperava. Então Elias lança um desafio, nós vamos fazer altares aqui. E o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. E nós conhecemos a história, os profetas de Baal tentaram, se mutilaram, mas apenas o altar de Elias, o altar do Deus verdadeiro, recebeu o fogo, demonstrando que o Deus do céu, o Deus de Elias, o Deus da Bíblia, era o Deus verdadeiro e não possui nenhum concorrente. Baal não é nada para ele. Então, cair fogo do céu é um símbolo do Deus verdadeiro. Se aqui a besta que emerge da terra opera grandes sinais, fazendo até fogo descer da terra, isso quer dizer que aqueles elementos, aqueles símbolos, aqueles ícones que caracterizam a religião verdadeira serão utilizados por essa última tirania para buscar adoração para si. Então veja, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que pelo poder do Espírito Santo aconteceram milagres. Jesus ressuscitou mortos, Pedro e João fizeram aleijados levantarem e andarem, Paulo foi picado por uma cobra, mas miraculosamente nada aconteceu com ele. Então a Bíblia está cheia de milagres verdadeiros operados pelo Espírito Santo. Mas no fim dos tempos, na última tirania, os milagres serão falsificados. E quando eu digo falsificados, eu não estou me referindo a truques, a efeitos visuais, não é disso que o Apocalipse está falando. Ele está falando que os demônios estarão em operação e farão coisas sobrenaturais, da mesma forma que o Espírito de Deus realizou coisas sobrenaturais, como é descrito na Bíblia. Então, esse será um período de engano religioso, não apenas de engano doutrinário, mas com os demônios, os espíritos do mal, falsificando fenômenos que na Bíblia são fenômenos produzidos pelo Espírito Santo. E continuando aqui na nossa leitura no verso 14. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que ferida a espada sobreviveu. Então aqui nós temos um terceiro personagem surgindo. Então veja, o primeiro é a besta que sobe do mar, o segundo é a besta que sobe da terra, e o terceiro personagem aqui é a imagem da besta que subiu do mar. Os Estados Unidos farão a imagem da besta que subiu do mar. Vamos entender isso? O que é uma imagem? Uma imagem é uma representação. Jesus Cristo é a imagem do Pai. Isso significa que ele representa o Pai. O objetivo da vida cristã é que nós sejamos imagem de Cristo, ou seja, que nós sejamos representantes de Cristo. E agora, note que interessante. Vamos novamente voltar ao livro de Daniel. Daniel capítulo 3 dessa vez. Em Daniel capítulo 3 está escrito assim: o rei Nabucodonosor fez o quê? Uma imagem de ouro. Em Daniel capítulo 2, o rei teve o sonho de uma imagem, de uma estátua, que era composta de diversos materiais. E cada um desses materiais representava um reino e um império. Babilônia era a cabeça de ouro, mas se a estátua era feita de outros metais, significa que aquele império passaria, seria sucedido por outros. E aqui, em Daniel capítulo 3, ele faz uma imagem toda de ouro, trazendo embutido o significado de que o Império Babilônico continuaria para sempre, não seria conquistado, não seria dominado por outro. E você conhece a história, o rei Nabucodonosor exigiu a adoração, exigiu que as pessoas se ajoelhassem perante essa estátua. E aqui, em Apocalipse capítulo 13, nós temos novamente uma imagem, uma representação que exige adoração para si. Verso 14 diz: seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Na prática, o que significa a imagem à besta? Eu quero ler aqui dois trechos
que estão na lição. O primeiro deles é uma citação do livro O Grande Conflito, que aparece aqui na parte de terça-feira. O Grande Conflito, página 374, diz assim: quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns. Quais são esses pontos de doutrina que são comuns a todas as igrejas dos Estados Unidos? A observância do domingo como dia de descanso e a crença na imortalidade da alma. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrinas que lhes são comuns, influenciarem o Estado para que imponha seus decretos e apoie suas instituições, a América do Norte protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana, e a aplicação de penas civis aos dissidentes será o resultado inevitável. Então, o que acontecerá nos Estados Unidos para que seja formada a imagem à besta? O que é a imagem? Nós estamos falando aqui. A imagem é representação. Essa imagem à besta que será formada pelos Estados Unidos é representação de quê? É representação do exercício de poder do papado na Idade Média. O que está no nosso futuro representará o que aconteceu no período medieval. Haverá uma união entre igreja e Estado. A igreja vai legitimar o Estado e o Estado vai emprestar a sua força, o seu poder militar para a igreja. De modo que aquilo que a igreja declarar como heresia será considerado crime pelo Estado e, portanto, algo que o Estado terá legitimidade para punir pelo Poder Judiciário, pela polícia, pelo Exército. Essa é a imagem da besta. Vamos ler mais um texto aqui que aparece na lição? Esse segundo texto está aqui na parte de sexta-feira e também é uma citação do livro O Grande Conflito, página 372, e diz assim: para que os Estados Unidos possam formar uma imagem da besta, o poder religioso deve dirigir a tal ponto o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela igreja para alcançar seus próprios objetivos. É o que nós acabamos de falar. A igreja vai usar a autoridade do Estado. A igreja vai usar o braço do Estado. E entenda isso. Quando a gente fala que a igreja vai usar o Estado, a gente está falando de polícia. A gente está falando de exército. Nós estamos falando do poder judiciário, dando sentenças de acordo com a lei da igreja. Nós estamos falando do poder legislativo, fazendo normas de acordo com os princípios da igreja. Isso que significa a igreja usar o poder do Estado. Essa é a imagem da besta, quando os protestantes se unirem e apelarem para que o governo dos Estados Unidos haja com base em motivações e em valores religiosos para punir aqueles que são considerados hereges. Então, a heresia será equiparada a crime e, portanto, uma afronta para a sociedade que deve ser coibida pelo poder do Estado. Isso é a imagem da besta de que fala Apocalipse capítulo 13, verso 14. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Verso 15. Ele foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Por que esse verso aqui é importante? Porque a imagem aqui não é simplesmente uma estátua, como no caso de Nabucodonosor. A imagem da besta é um organismo vivo. A imagem da besta são pessoas. É uma forma de exercício do poder que associa a igreja com o Estado. A imagem tem fôlego. A imagem é um organismo vivo e atuante. E essa imagem, ela tem o espírito de Cristo de não buscar a dominação? De jeito nenhum, é o contrário. É dito ainda que a besta da terra faz morrer aqueles que não adoram a imagem da besta. Então aqui nós estamos falando de um momento que é muito semelhante ao que aconteceu em Daniel, capítulo 3, com a fornalha ardente. Aqueles que não se ajoelharem perante a imagem de ouro de Nabucodonosor serão jogados na fornalha ardente. Da mesma forma, aqueles que não adorarem a imagem da besta criada pelos Estados Unidos
serão ameaçados com a pena de morte. Verso 16: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, aqui nós temos diferentes sanções. A sanção máxima, que nós vimos no verso 15, é a pena de morte. Não adorou a besta? Pena de morte. Mas antes que esse decreto de morte seja estabelecido, haverá outro tipo de sanção, uma sanção econômica. Quem não adora a imagem da besta não tem a marca da besta. E se não tem a marca da besta, não pode comprar nem vender. Verso 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Por que é dito que o número da besta é um número de homem? 666, ou seja, 666. Aqui nós temos um contraste com o selo de Deus. O selo de Deus está associado à fidelidade completa a Deus. E a fidelidade completa a Deus inclui a fidelidade ao sábado do quarto mandamento. Em que dia foi instituído o sábado do mandamento? No sétimo dia da criação, no qual Deus descansou das suas obras e santificou o sábado. Agora, em que dia foi instituído ou criado o homem? Se você for lá a Gênesis capítulo 1, está escrito que no sexto dia Deus disse: façamos o homem à nossa imagem. Então, o sexto dia é o dia do homem, o sétimo dia é o dia do Senhor. E aqui é dito que o número da besta é número de homem, é o número 666. É uma reiteração do espírito humano, o que indica que a identidade da besta tem a ver com um homem querendo ter a preponderância sobre Deus. E nós ainda podemos avançar nisso aqui. Ora, esse número é 666. Vamos voltar lá a Daniel capítulo 3, que é o episódio da estátua, da imagem de ouro. Vou ler novamente o verso 1 de Daniel capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. 60 de altura, 6 de largura e presumivelmente com uma base quadrada, 6 de largura no outro sentido. 6, 6, 6. 666. Novamente aqui o número da besta está associado com Daniel capítulo 3, que trata da imagem da besta, da união entre igreja e Estado, do poder civil sendo usado para punir aqueles que não praticassem um ato religioso. Percebe como está tudo conectado? Esse é o assunto de Apocalipse 13. As cenas do futuro, os eventos finais, dizem respeito a um governante mundial, ao papado fazendo toda a terra se maravilhar após si, toda a terra se submeter à sua vontade e colocando a sua marca, que permite uma vida tranquila, que permite comprar, que permite vender, que dá certa segurança às pessoas e estabelecendo um decreto de morte para aqueles que não se submetem a ela. Esse é o resumo de Apocalipse capítulo 13. E com base nisso que nós acabamos de estudar, eu quero chamar você para discutir algumas questões que a lição estabelece aqui na parte de quarta-feira. E a primeira pergunta de quarta diz assim: como a besta que sai da terra convencerá o mundo a seguir a sua agenda religiosa? E ela pede para nós lermos aqui Apocalipse 13, a partir do verso 11 até o verso 18. Mas, para irmos diretamente ao assunto, podemos aqui pensar o verso 14. Versos 14, 15 e 16. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar. Ou seja, o primeiro motivo pelo qual a besta convencerá o mundo a seguir a sua agenda religiosa é por meio de sinais, é por meio de milagres, é por meio de eventos sobrenaturais que serão operados pelos demônios, pelos anjos caídos.
Quando as pessoas verem essas maravilhas acontecendo, elas vão ficar muito impactadas e vão pensar, esse é o poder de Deus, Deus está aqui, então eu vou seguir esse governo, vou seguir esse sistema religioso. Porém, o texto não para. O verso 15 diz, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então, o poder da besta, ele não se opera apenas pelo convencimento, apenas pela impressão que os milagres causam. Ele se opera também pela força, pela opressão, pela ameaça de morte. E no verso 16 e 17, ninguém pode comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o domínio, a violência se dá pela ameaça de morte e pelas restrições econômicas. Esses são os expedientes que a besta vai usar para convencer o mundo a seguir a sua agenda religiosa. E note que interessante, alguns estarão realmente convencidos, alguns realmente estarão acreditando que o sistema da besta é o melhor. Esses recebem a marca na fronte, eles estão convencidos. Outros seguem a besta pelo medo, pelo receio da morte, pelo receio de sofrer restrições econômicas. Esses recebem a marca da besta na sua mão, como está escrito aqui no verso 16. Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Os que servem a besta realmente estão convictos, então a marca é na testa, na fronte, ou eles agem por medo e recebem a marca na mão. A segunda pergunta que a lição de quarta-feira traz diz assim: se os poderes da besta também realizam milagres, como podemos saber quais são de Deus e quais não são? Essa é uma pergunta muito interessante. Aqui, o texto que nós lemos diz que a besta faz até fogo descer do céu, e nós vimos que isso é o que fez diferença lá no episódio de Elias. O fogo descendo do céu é o sinal do Deus verdadeiro. Portanto, a pergunta aqui é muito boa. Como podemos saber quais são de Deus e quais não são? E eu selecionei aqui 2 tópicos para responder isso. Em primeiro lugar, o diabo, em toda a história da Bíblia, ele nunca apresenta apenas verdade, senão ele seria diabo e não o pai da mentira. O diabo sempre apresenta a verdade misturada com a mentira. Foi assim no Jardim do Éden. A serpente enganou Eva, distorcendo as palavras de Deus. Os enganos dos últimos dias serão muito fortes, muito pesados, mas eles continuarão sendo baseados em distorcer a revelação de Deus, em contrariar aquilo que a Bíblia diz. Então, aqueles que não tiverem uma sólida base bíblica, aqueles que não tiverem boas porções da Bíblia memorizadas, aqueles que não leem a Bíblia continuamente, aqueles que só foram para a escola sabatina, ouviram as mensagens, conhecem a história do filho pródigo, conhecem a história de Davi e Golias, aqueles que não têm raízes na Bíblia, esses serão enganados. Porque o discurso será religioso, o discurso será feito em nome de Deus, mas você realmente sabe o que Deus diz? Você só vai saber o que Deus diz se você tiver conhecimento da palavra de Deus. Então, o primeiro ponto, como nós vamos distinguir o que é falso do que é verdadeiro? Conhecendo a palavra de Deus. Existe um segundo aspecto que é derivado desse primeiro, que é um texto muito conhecido que está lá no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 8, verso 20. Eu quero ler esse texto com você, que diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Nós já sabemos, por outros estudos que fizemos aqui no canal, que a pedra de toque, a grande discussão dos últimos dias será a fidelidade a Deus, e em especial ao 4º mandamento que trata do sábado do 7º dia. O que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O texto diz, à lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, a nossa análise dos eventos, dos fenômenos que estarão acontecendo, deve ser a seguinte: esse milagre que aconteceu, esse fato sobrenatural, ele está associado à agenda que promove a obediência à lei de Deus e a fidelidade ao 4º mandamento? Ou está associado a outro partido que promove a observância do 1º dia da semana? A lei e ao testemunho. Esse é nosso critério.
O que está relacionado com a promoção da fidelidade e da obediência a Deus é correto. O que está associado ao sábado espúrio, ao sábado do primeiro dia da semana, que foi alterado pela obra do chifre pequeno, isso é falso, isso nós devemos rejeitar. Mas, novamente, só será capaz de fazer essa distinção quem conhece a palavra de Deus. É por isso, meus irmãos, que aqui nós procuramos apresentar um estudo que é mais aprofundado, porque nós temos urgência e emergência de conhecer mais da Bíblia. Os adventistas já foram chamados décadas atrás de povo da Bíblia. Hoje, infelizmente, nós não detemos mais esse título. A maioria de nós sequer sabe as histórias do Antigo Testamento, e muito menos domina as cartas de Paulo e as porções proféticas da Bíblia. Nós precisamos voltar a ser o povo da Bíblia, nós precisamos estudar diligentemente, ter conhecimento de todos os textos, colocar em prática toda a vontade de Deus revelada. Caso contrário, nesse momento narrado aqui em Apocalipse 13, nós seremos enganados. Nós veremos milagres operados por demônios e passaremos a pensar que são milagres da parte de Deus. Precisamos estar acautelados. Mais uma pergunta aqui da lição da parte de quarta-feira. Como a imagem da profecia da besta muda a maneira como você avalia os eventos atuais e futuros? Novamente, essa é uma pergunta muito boa, muito interessante. Eu mesmo já fui confrontado várias vezes com pessoas que diziam assim: olha, será que a mensagem adventista não precisa ser atualizada, não precisa ser revista? Sabe por quê? As pessoas dizem assim: pense no caso da China. A China está despontando como a grande potência, a China vai tomar conta do mundo. Mas quando nós vamos à Bíblia, quando nós vamos a Apocalipse capítulo 13, não há espaço para a China. Aqui, o personagem principal são os Estados Unidos da América. A mesma coisa é dita em relação ao islamismo. Ah, mas você não acha que o islamismo tem que ser encaixado como uma dessas bestas, como um desses poderes protagonistas da história final deste mundo? Não, por quê? Porque as cenas finais do Apocalipse não estão falando do islamismo. O livro do Apocalipse fala do islamismo, sim. As passagens que falam do islamismo são os capítulos 8 e 9. Nesses capítulos, o islamismo é tratado, mas nas cenas finais, o protagonista é os Estados Unidos da América, que formarão a imagem da besta, que instituirão uma forma de poder que se equipara ao papado medieval, a união entre Estado e Igreja. Portanto, a minha compreensão da realidade é moldada não pelas tendências econômicas que nós vemos hoje, da China despontando, não pelo crescimento do islamismo que está tomando conta da Europa. A minha análise dos eventos futuros é baseada na Bíblia. Vou responder ainda essa questão de uma outra maneira, dando um outro exemplo. Como a imagem da profecia da besta muda a maneira como você avalia os eventos atuais e futuros? Vamos tocar num outro assunto agora. Vamos falar de Bitcoin. O Bitcoin, ele divide muitas opiniões. Para alguns é apenas um novo esquema de pirâmide, algo que não faz sentido, algo que não vai se estabelecer. Para outros, o Bitcoin é a solução mágica para o nosso mundo. Inclusive, recentemente até foi lançado um livro cujo título é assim: Bitcoin, o renascimento moral do Ocidente. Ou seja, as pessoas acham que o reerguimento moral da nossa sociedade estará associado ao Bitcoin, porque o Bitcoin é inconfiscável, ninguém pode tomar esse recurso de você, porque o recurso é protegido por uma chave que está memorizada dentro da sua cabeça. Agora, como nós analisamos isso? Como nós interpretamos a realidade? É à luz da Bíblia. E o que nos diz a Bíblia aqui? Que a imagem da besta, que é a besta que sobe da terra, verso 17, vai de tal forma organizar a sociedade que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem
a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, essa proposta trazida pelo Bitcoin não molda a maneira que eu leio a profecia. É a profecia que molda a maneira com que eu enxergo a realidade. Percebe? É isso que essa pergunta nos leva a refletir. Eu devo olhar para os eventos do futuro, eu devo projetar o que está no futuro com base na profecia, por mais que pareça improvável. Mas é o que vai acontecer porque é a palavra de Deus. Nós temos o exemplo da história, tudo que foi profetizado já aconteceu. E o que está profetizado aqui em Apocalipse capítulo 13 também vai acontecer. Vamos passar agora para a última pergunta aqui de quarta-feira, que diz assim: nos dias de hoje, em que muito se diz sobre democracia, você acha possível que nossa liberdade de escolha seja violada? De que maneira? Essa pergunta também é muito boa. Quando eu estava no início da faculdade de Direito, e eu estudava Direito Constitucional, Direito Comparado, e eu pensava, como é possível que essa tirania de que fala Apocalipse 13 se cumpra? Hoje nós vivemos na era dos direitos, no estado de bem-estar social. Hoje as pessoas não podem ser ofendidas, cada vez mais os direitos se multiplicam. Como essa profecia vai ser cumprida? Mas daí, com o passar dos tempos, e olha que eu não sou nem muito velho, eu sou bem jovem ainda, mas a minha curta experiência de vida me mostrou que as pessoas estão muito dispostas a renunciarem à sua liberdade em troca de segurança. E existe uma expressão latina, ordem ab caos, traduzida para o português seria ordem a partir do caos, que tem tudo a ver com isso. Como assim? Imagine uma situação hipotética que a sua rua, o local onde você mora, o seu bairro tenha se tornado extremamente perigoso. Ali há casos de assaltos, há casos de homicídios, o tráfico de drogas está operando fortemente no seu bairro. E então existe ali uma operação da polícia. E a polícia institui o seguinte regime: nós vamos eliminar aqui a insegurança, nós vamos combater de forma efetiva a criminalidade. Mas vamos também estabelecer um toque de recolher. A partir das 6 horas da tarde, quando escurecer, ninguém mais sai de casa. Quem sair será tratado como um bandido e um criminoso. Se você vivesse nessa situação de extrema insegurança, você aceitaria trocar a sua liberdade de ir e vir na parte da noite como você quiser pela proteção? Eu acredito que a maioria das pessoas trocaria. A maior parte de nós facilmente renuncia à liberdade em troca de segurança. E se você acha que isso que eu estou falando é absurdo, vamos tomar aqui em consideração um exemplo concreto. Você já viu as notícias de El Salvador? Aquele pequeno país da América Central, que era um dos países mais violentos, mais perigosos do mundo. E o que o atual presidente fez? Ele fez um encarceramento em massa, prendeu dezenas de milhares de pessoas. E o país que tinha um dos índices mais altos de homicídio, agora tem um dos menores índices de homicídio do mundo. E a aprovação do presidente é de 90 e tantos %. Para a maioria esmagadora da população, ele é um herói que resolveu o problema da violência. Agora, como foi resolvido o problema em El Salvador? À custa dos direitos e garantias constitucionais. O processo penal, que exige um certo tempo para se desenvolver com justiça, se tornou um processo extremamente rápido. A tortura, que é vedada pela Constituição, passou a ser praticada. O contraditório e a ampla defesa foram limitados. Mas para a maior parte da população, o presidente é um herói. O que isso nos demonstra? Que as pessoas estão prontas a renunciar à sua liberdade em troca de segurança. E a nossa pergunta é, nos dias de hoje, em que muito se diz sobre democracia, você acha possível que nossa liberdade de escolha seja violada, que as liberdades sejam suprimidas? Sim, basta haver um perigo
que cause o caos, para que um tirano se manifeste para estabelecer a ordem a partir do caos. E qual é o quadro que o Apocalipse narra para as cenas finais? É um quadro caótico. O mundo estará colapsando, a natureza estará em crise nos momentos finais dessa terra. E nos momentos de crise e caos, ocorre o movimento do caos para a ordem, e para receberem a ordem, e para que a ordem seja restaurada na sociedade. As pessoas estão muito dispostas a abrir mão das suas liberdades. E eu ainda me vem à mente aqui um outro assunto para conectar com isso que nós estamos falando. Você já ouviu falar de renda básica universal? Renda básica universal é a proposta de que o Estado pague para todos os cidadãos, independentemente da sua situação financeira, uma espécie de benefício, uma espécie de salário. Então, imagine o seguinte: com o avanço da tecnologia, das máquinas, da inteligência artificial, dos robôs, a maioria dos trabalhos que existe hoje deixará de existir. E quando isso acontecer, as pessoas desempregadas viverão como? Será que todos se tornarão miseráveis? Não. Daí entra a renda básica universal, que é um benefício governamental concedido a todas as pessoas para que ninguém seja miserável, para que todos tenham as condições mínimas de se alimentar, de morar e de se vestir. Isso não está longe de acontecer. Agora pense o seguinte: nesse cenário em que as pessoas só precisarão trabalhar se quiserem, porque todos terão o básico para o seu sustento, a autoridade que o Estado exercerá sobre a população será muito maior do que a que nós vemos hoje. Por quê? Porque para conceder a renda básica universal, o Estado pode colocar requisitos e exigências. Requisitos como cumprir um programa educacional e pôr os filhos na escola, requisitos como se submeter a tratamentos de saúde. Esses dois já existem hoje, e nós poderíamos especular e pensar sobre um outro requisito que, à luz da palavra de Deus, pode ser instituído facilmente: o requisito religioso, exercer a religião de uma certa forma, adorar uma certa entidade. Então perceba que, mesmo numa época democrática como a nossa, não é difícil imaginar um cenário pelo qual um governante mundial terá tal adesão da população a ponto de ter o poder de lhes restringir as liberdades. Então, se você não se submeter à agenda religiosa estabelecida pelo governo, você não terá a renda básica universal. E sem a renda básica universal, como você sobreviverá numa época de escassez de emprego, em que a maior parte das vagas de produção estarão ocupadas por robôs, por inteligências artificiais, por automações? Percebe que esse cenário não está muito distante de nós. Esse cenário é até mesmo provável. Então, perceba que a profecia não é uma elucubração sem sentido. A profecia não é um conto de fadas. A profecia trata de um cenário cada vez mais verossímil, cada vez mais próximo e possível de acontecer. E com base em tudo isso que nós vimos, fica a pergunta: estaremos preparados quando esse dia chegar? E eu cito novamente o texto de Jeremias, que usei lá na lição de número 9. Se te afadiga correndo com homens que vão a pé, o que será de você ao correr com homens que vão a cavalo? Correr a pé significa as dificuldades e as provações comuns da vida que são experimentados por todos. Correr a cavalo diz respeito às provas mais severas, às tribulações, às maiores dificuldades, que serão essa perseguição religiosa narrada em Apocalipse 13. Se você fraqueja agora em tempos de paz, como você vai resistir quando a mais severa prova ocorrer? Quando seus bens foram espoliados e quando houver um decreto de morte contra os que não adoram a besta e a sua imagem.
Então, a grande lição espiritual que nós tiramos daqui é que precisamos nos preparar hoje, precisamos criar raízes na palavra de Deus, precisamos fortalecer o músculo da fé para que quando a prova vier, nós possamos ter forças para resistir. E como você vai fazer isso? É o que nós temos falado aqui em todo o trimestre. Leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia todos os dias? Você estuda a Bíblia todos os dias? Ou você faz uma leitura meramente mecânica, como se apenas estivesse batendo um ponto e cumprindo um compromisso? Ou você se debruça sobre a Bíblia, busca compreender o sentido das histórias, busca retirar lições espirituais? Você tem tentado se conformar a toda vontade de Deus que você conhece? Ou a sua consciência tem acusado você de algo que é errado e você continua fazendo? A sua consciência está cobrando de você uma reforma, uma mudança, mas você não muda, você não se reforma? Você pensa assim, vou deixar para o futuro, vou deixar para quando sair o decreto dominical, daí eu vou mudar, daí eu vou fazer, daí eu vou deixar de fazer, mas daí será tarde demais, porque você não adquiriu resistência, você não adquiriu os músculos da fé em tempo de paz. Você tem vida de oração? Você está acostumado a lutar em oração como Jacó lutou? Se você não está acostumado a fazer isso hoje, quando chegar o momento da angústia de Jacó, você não estará preparado. Portanto, meus irmãos, esse estudo nos inspira a uma grande reflexão para que nós levemos a sério a nossa vida espiritual, para que nós nos consagremos a Deus e façamos o que temos de fazer enquanto os tempos são de paz, enquanto nós temos oportunidade, porque logo chegarão os tempos sombrios, em que nós veremos ao nosso lado aqueles que nós considerávamos ser baluartes da fé, recebendo a marca da besta. E se nós dependermos da fé deles, nós vamos fracassar também. Você precisa construir hoje a sua relação com Deus, a sua relação com Jesus de maneira sólida. E para isso você precisa estabelecer um programa firme de estudo da Bíblia, de oração, de jejum, de leitura do Espírito de profecia. Esse é o grande apelo que eu faço para você. Não perca mais tempo. Aproveite a oportunidade de hoje para se preparar para os dias maus que estão à nossa frente. E se você se preparar, nos momentos difíceis, o Espírito Santo atuará na sua mente, colocará na sua boca o que você deve fazer e falar. E quando você estiver em dúvida, você vai se recordar dos princípios bíblicos e vai ter um norte seguro para seguir. Que Deus abençoe você, que você fique na paz e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!